Como lançar o seu primeiro produto digital do zero com zero investimento. Se tu pensou em começar agora, levantar uma grana e usar o digital para isso, essa aula vai ser um divisor de águas para ti. Se tu tem um conhecimento básico, já tem um produto e quer aumentar um pouquinho o dinheiro que ele coloca no teu bolso, essa aula também vai ser um divisor de águas, porque aqui nós vamos começar do jeito certo. Aqui do meu lado você está vendo 3 pontos e essa vai ser a divisão da nossa aula. Nossa aula hoje provavelmente vai ser mais curta, ok? Existe hoje uma brecha de mercado. Hoje quando? 2025, tá? Temos uma brecha de mercado que precisa ser aproveitada. Essa brecha de mercado ela tem a ver com produto, ok? Produto, infoproduto, produto digital. E ela, o mais legal dela é que você pode aproveitar dessa brecha criando apenas uma microestrutura para vender um produto. Essa aula vai ser dividida em 3 etapas. Tá? Na primeira etapa dessa aula, nós vamos falar sobre essa brecha, o que é de fato essa brecha, e no momento que você entender, vai te virar uma chave, cara, que mesmo que você for um cara experiente com marketing, que você tenha trabalhado com isso há anos, vai te virar uma chave nessa aula. Mesmo que você já ganhe dinheiro, já esteja vendendo seus produtos, a chave que eu vou virar na tua cabeça vai valer a pena. No segundo ponto dessa aula, eu vou precisar te fazer entender o básico sobre produto, sobre estrutura de vendas. Então, além de tu saber criar a tua estrutura, microestrutura do zero, tu vai entender conceitos básicos que vão ser aplicados por muito tempo. Ou seja, eu não quero simplesmente fazer um título chamativo para uma aula e não te ensinar nada e não te entregar muito valor. Eu faço questão de que eu te entregue muito valor. No terceiro ponto dessa aula, então, nós vamos criar, eu vou te explicar como criar uma microestrutura para sair vendendo. Por que eu uso o termo microestrutura? Porque simplesmente a gente consegue vender hoje na internet, se nós estivermos aproveitando esta brecha, nós conseguimos vender com uma microestrutura. Tá? Isso quer dizer que eu não posso fazer uma macroestrutura? Quer dizer, sim, eu posso, mas ela leva um pouco mais de tempo e, obviamente, ela coloca mais dinheiro no nosso bolso. Só que a macro ela é um pouco mais complicada, então por isso temos que começar pelo micro. Nos passos a passos aqui, que são 4 passos a passos, em 4 etapas, né? Eu vou falar sobre microestrutura especificamente. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 etapas que eu vou passar aqui, ok? Bom, muito bem. Qual é essa brecha de mercado? Bom, deixa eu apagar tudo que eu tenho escrito aqui para poder explicar então o que é essa brecha. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Bom, antes de qualquer coisa, né? Deixa um Ecopinito aqui, tá? Deixa eu ver. Acho que toda segunda-feira, essas aulas estão indo para o ar toda segunda-feira, então tu pode te acostumar que nesse canal, toda segunda-feira, nós teremos aulas assim, às 7h30 da noite, tá? Deixa um Ecopini, tô aqui com uma forma de gratidão a esse conteúdo que está sendo entregue a você de maneira gratuita. Bom, vamos falar dessa brecha de mercado. Para eu explicar essa brecha de mercado, eu peguei os meus produtos antigos e atuais como exemplo. Vai ser muito mais fácil, ao invés de eu pegar produtos de outras pessoas, talvez eu ofenda ou divulgue outras pessoas. Então, eu vou fazer uma comparação dos meus próprios produtos para você entender essa brecha de mercado. Hoje em dia, existem umas afirmações de que o marketing morreu, e talvez ele até tenha morrido, mas tu sabe o porquê? Bom, talvez seja uma saturação de muitos produtos, muitos mentores, muito conteúdo sendo produzido, inteligência artificial, geração Z querendo tudo pronto, e simplesmente fez com que o mercado dos infoprodutos, como eles sempre foram, o mercado como sempre foi, ele congelou. Pessoas que antes tinham um faturamento enorme, hoje estão decaindo. Grandes gurus, grandes mentores que sempre venderam seus produtos caros, hoje estão ficando sem faturamento.
todo grande guru, todo grande mentor que sempre te vendeu um curso a mais de R$1.000, hoje não consegue mais vender. Mesmo fazendo muito conteúdo, mesmo investindo muito dinheiro em tráfego, ele não consegue mais vender. Essa é a brecha do mercado. E os fatores, talvez sejam esses 3 fatores que eu te expliquei. Primeiro, a inteligência artificial. Segundo, a saturação de muito produto, de muito mentor, a elevação do grau de consciência das pessoas, ou seja, a sofisticação do mercado do Brasil, né, tá ficando mais sofisticado, ou seja, as pessoas não se deixam enganar por qualquer coisa. Então seriam 4 fatores, né? O quarto fator seria então a geração Z está começando a crescer e ter dinheiro, ou seja, o público consumidor hoje é a geração Z. É uma geração que quer tudo pronto, ou seja, se eu lançar para você um curso muito grande que você tem que estudar, você tem que gastar o seu tempo, já não se torna tão atrativo para você. Então eu fiz aqui peguei alguns cursos meus, tá? Eu tenho vários cursos. Peguei aqui alguns cursos meus para fazer uma comparação. Aqui nós temos o Kesef, Prosperidade Judaica, e nós temos o curso Nietzsche e a Evolução Pessoal. Isso aqui é de 2017, por aí. Isso aqui é de 2020, putz, está travando tudo, né? 2022, eu acho. Isso aqui, 2025. Isso aqui também é 2025. Então, ou seja, isso aqui é o estoicismo moderno, esse aqui é o Viral Lab. Então, pode ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esses 2 são cursos que estão dentro da minha escola Alpha Life. Vamos abreviar aqui só para ALP. Isso aqui é um curso avulso e isso aqui está dentro do Capital Digital. Eu quero que você entenda que existe um abismo entre esses daqui e esses daqui. Tá? São coisas bem diferentes. E essa diferença, você entendendo essa diferença dos formatos, essa é a virada de chave. Kesef e Prosperidade Judaica é um curso que extrai toda a sabedoria sobre conceitos financeiros dos judeus. Nietzsche, como ferramenta de evolução pessoal, é toda a condensação do conhecimento de Nietzsche. Cara, eu li praticamente toda a obra nessa época, 2017, 2018, me interesso muito por filosofia e transformei essa obra em um curso de desenvolvimento pessoal, ambos entregues dentro da Alpha Life. Só de você bater o olho nessas 2 capas, você vê que são cursos que são difíceis de serem vendidos. Você tem que gostar muito de mim e confiar muito na minha palavra para você comprar um troço assim. Porque não só batendo o olho aqui, você sabe que isso aqui é bom. Só que tu pensa, cara, eu vou levar horas e horas e horas estudando e ainda assim isso aqui não é tão prático assim. Em compensação, nós temos o estoicismo moderno e o Viral Lab. O Viral Lab é o quê? Ferramentas práticas para viralização de conteúdo. O nome já disse. O estoicismo moderno é o quê? Ao comprar o estoicismo moderno, isso aqui não é uma propaganda, mas é para você pegar a ideia desse negócio. Ao invés de você receber aulas de estoicismo, você recebe áudios no seu WhatsApp. Então, você comprou esse troço aí, que custa R$80, preço baixo. Você recebe a minha voz gravada mesmo, não é inteligência artificial. Os meus insights sobre estoicismo toda manhã. Então, se você quer ter um dia, começar o dia com a minha voz ali, esse é um produto. Atente-se ao formato de que isso tem uma cara de ferramenta. Então os cursos hoje que tem cara de curso, esquece. Deixa eu riscar por cima aqui, tá? Eu riscar numa camada de cima. Tudo que tem cara de curso, esquece. O que tem hoje vantagem é tudo que tem uma cara de ferramenta prática que dá certo e que aparente ser rápida, de fácil entrega, de fácil aplicabilidade, de fácil plausibilidade, ou seja, você consegue bater o olho aqui e entender exatamente o que esse troço ele é. Então existe uma diferença de formato de curso disso aqui, esses dois que não tem nada a ver um com o outro, né? Com esses cursos antigos. Então todos os cursos antigos dos mentores a gente enquadra aqui nesses antigos que estão parando de funcionar. E sim, eles estão parando de funcionar. Só que se
Todos os cursos estão parando de funcionar. Onde é que fica? Onde é que as pessoas estão colocando o seu dinheiro? Porque as transações não pararam de ser feitas, o mercado está só crescendo. Então, onde é que está sendo consumido o dinheiro desse mercado? Na compra de ferramentas práticas, diretas e retas. E em produtos de baixo custo, baixo ticket. Essa é a brecha de mercado. Quando você detecta essa brecha, você vê que para você entrar nesse mercado, se você ainda não está nele, é muito mais fácil. Porque é muito mais fácil eu vender isso aqui do que vender isso aqui. É mais fácil, porque isso aqui demanda, por ser barato, e só funciona se é barato, ele demanda uma estrutura mínima. E essa estrutura mínima é o que nós vamos aprender a criar agora. Porém, essa aqui foi a primeira parte da aula, eu te explicando essa brecha. Antes de nós aprendermos a criar, existe algum conceito aqui que eu vou te explicar sobre estruturação de vendas, e essa será a segunda parte. Eu só não sei se vai dar porque esse troço está travando demais, mas vamos lá. Eu vou fazer alguns riscos, tá? Para desenhar como se fosse a estruturação não é de um funil de vendas, mas da jornada de um produto, né? Do lead dentro de um produto. Então você pode ver que, mesmo que fique feio aqui, eu separei, cara, em 3 fases aqui. Deixa eu pegar uma cor mais gritante, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu separei em 3 fases, mas isso aqui é como se fosse uma coisa só. Tudo que tem para cá dessa seta é o que a gente chama de captação, tá? Você fazendo conteúdo para atrair uma audiência, você fazendo tráfego pago para atrair uma audiência, até o momento em que esse cara ele cai no seu funil, digamos que aqui é um funil. Então ele caiu no seu funil, nós estamos no ponto inicial, certo? Esse ponto inicial daqui até aqui, tá? É o que a gente chama vulgarmente, vagamente, de front-end, tá? Ou seja, é o front do teu produto, da tua estruturação de vendas. O que isso significa? De modo bem rápido aqui, porque esse aqui é só um conceito para me servir de base para eu explicar o que vem depois, e não uma aula de funil de vendas ou de estruturação de vendas. O front-end significa que aqui você tem um produto em que qualquer pessoa que cair aqui, ela poderá, se for o público certo, sentir um desejo de comprar esse produto, mesmo que não te conheça. Então, essa prática chama-se tráfego direto. Você fazer tráfego para uma página onde é que um público frio, ou seja, que ainda não tem um certo desejo pelo produto, ou um certo interesse em você como pessoa, poderia comprar. Só que por que ela vai comprar? Porque você estará vendendo uma ferramenta. Como eu disse antes, expliquei antes os 2 moldes, aqui você está vendendo uma ferramenta. Só que para que essa lógica funcione, para que você consiga jogar tráfego para as pessoas dentro dessa fase desse funil de vendas, esse ticket, o preço, ele precisa ser baixo. O que é um preço baixo? Varia de mercado para mercado, mas em resumo é um preço em que a pessoa poderia pagar sem sentir peso na consciência. No mercado do dinheiro, esse preço, esse ticket baixo pode ser considerado R$ 197 é um ticket baixo. No mercado fitness, R$ 97 é considerado um low ticket. No mercado dos relacionamentos, de repente, você pode pegar o ticket mais baixo ainda, R$ 47. Ok? Então, porque o 7? Porque o 7 é um número perfeito, tá? Isso aqui tem uma mística por detrás. A gente não vai debater isso agora. Ou seja, é um valor que a pessoa poderia pagar tranquilamente. Então, isso categoriza um front-end. Você vai ver muito as pessoas chamando essa estratégia de low ticket, tá? Que dizem ser a nova onda do mercado. É ou não é? Bom, não é bem por aí. Teria muita coisa para ser falado a respeito disso, tá? Mas não é nessa aula que nós vamos falar aqui. O que acontece? Para você criar tudo isso aqui, você consegue criar
você consegue fazer isso aqui vender com uma microestrutura. Microestrutura. Essa microestrutura, ela tem uma página de vendas e uma carta de vendas e no máximo um vídeo de vendas. Obviamente ela tem conteúdo sendo feito. Isso aqui parece simples de ser criado e eu trago para você uma maneira mais simples ainda, que é automática de ser criado, ou seja, você sai com o seu produto pronto. Só que você vai me perguntar, quanto que eu vou ganhar aqui? Eu vou ficar milionário com isso? Não, não vai. Para você ficar milionário, você tem que trabalhar nesses quadros aqui. Eu já vou entrar nesses quadros aqui. Essa microestrutura, você pode esperar... Como é que você vai trabalhar nessa microestrutura? Você vai fazer conteúdo. Isso aqui é uma câmera, tá? Uma câmera. Você vai fazer conteúdo e vai direcionar esse conteúdo para um local onde a pessoa vai comprar o seu material, a sua solução, a sua ferramenta, tá? Isso é extremamente simples de ser feito para construir a estrutura e também para trabalhar nessa estrutura. Quanto que você pode esperar ganhar nessa estrutura? Eu vou ser bem modesto e bem pessimista. 5K mês. Deixa as pessoas ricas? Não. Mas é mais do que um salário mínimo. Então, ou seja, isso aqui é para começar. Então, você consegue fazer tudo isso aqui, toda essa fase, dentro da proposta dessa aula, que é criar uma microestrutura, vendendo uma solução simples e tendo uma estrutura de orgânico, de conteúdo sendo feito, que vai distribuir e criar desejo sobre a sua solução. O negócio para por aí? Não. O negócio começa aqui. Depois, já aviso, não é nessa aula que nós vamos falar sobre isso, mas eu preciso entrar nessa parte aqui. Depois nós vamos, em outro momento, né, nós vamos para a segunda fase dessa criação, que é... Bom, não deveria ter começado pelo quadrado aqui, mas agora já era, né? Essa segunda fase a gente chama de back-end. Eu vou explicar de maneira bem breve. O back-end é aquele produto mais caro, né, que está na casa dos 4. Aí, sinceramente, tá me dando agonia trabalhar com esse treco aqui travado. Tá na casa dos 497, algo mais ou menos assim. Isso aqui já demanda uma página complicada, uma copy complicada, de repente uma equipe trabalhando com você, que o jogo ele é mais caro, demanda tráfego pago sendo feito, dinheiro investido, no final a conta fecha, mas para você trabalhar aqui, você não vai manter uma estrutura assim, o estresse que essa estrutura ela te gera, a equipe que ela te gera, com menos de 30, chutando baixo, 30K por mês, certo? Mas o jogo para por aí? Não, o jogo não para por aí. Quando você tem uma estrutura ainda maior, tá? Onde você vende mais para a mesma base de leads, aumentando seu LTV, você tem o que o mercado chama de high ticket. Eu particularmente eu não gosto desse nome, mas eu gosto de chamar de produtos exclusivos ou prestação de serviço. Aqui, meu caro, nós temos aqui, por exemplo, a mentoria, tá? A mentoria está aqui, a consultoria, a assessoria e tudo aqui, cara, aqui o preço que você vai cobrar aqui vai variar de acordo com o seu mercado, mas aqui não, dentro desses produtos, não se vende nada abaixo dos R$2.000. Então vamos colocar o preço simbólico clássico de 1.997, né? R$2.000. Quanto que você espera ganhar aqui com a sua estrutura? Aqui então você tem aqui uma estrutura, você é famoso já, você tem pessoas trabalhando para você, tem muito tráfego sendo investido e você está na casa dos seus 100K mês, 200, 300 e aqui o céu é o limite e temos outras coisas mais para cá. Isso não vem ao caso para nós agora, porque nós vamos focar aqui no vermelho, tá? O que é esse vermelho para nós? O que representa esse vermelho? É o começo do seu trabalho.
Tá? O começo do seu trabalho está aqui. Quando você me vê falando do capital digital, o capital digital, ele é aqui, ele trabalha aqui, tudo que está aqui. Então, quando eu prometo para você ferramentas para você criar seu produto pronto, eu estou falando disso aqui, para você começar. Tudo que tem para cá, eu não tenho criado ainda como curso para vender. Porém, eu tenho a mentoria. Mas o capital digital ele trabalha aqui, certo? Depois a gente pensa em escalar. Em outro momento, eu trago para você coisas mais focadas aqui. Mas, ou seja, o seu produto, a sua estrutura, microestrutura que você constrói de maneira fácil, você vai esperar isso aqui dela. Ou seja, o que você tem, deixa eu excluir tudo isso aqui, deletar. O que você vai criar agora, nesse exato momento, é a estrutura de base, onde você vai ser a etapa 1, A2, A3 e A4. Para você criar essa estrutura de base, que vai te gerar isso aqui por mês, você terá duas formas de fazer. Na forma 1, você vai fazer por conta própria. Você vai pegar e vai criar, seguindo as minhas orientações, inclusive dessa aula, e vai criar por conta própria, e vai levar aí 1 a 2 meses para criar. Então essa aula ela vai ter demandado 1 a 2 meses de trabalho. Ou você vai seguir a segunda forma, que é a forma mais rápida, que é usando de bots e prompts que eu vou disponibilizar para ti dentro do Capital Digital para você fazer. Agora nós vamos para a nossa terceira parte da aula, onde eu vou te falar como constrói isso aqui de fato na prática, tá? Eu vou passar a teoria, mas vou te mostrar na prática como que você faz, como é que tu vai sair com isso aqui pronto, certo? Eu vou usar como guia a minha biblioteca de prompts, tá? Porque aqui, toda vez que eu vou criar um novo produto, eu sigo esta exata ordem. Essa ferramenta eu uso constantemente. Então aqui estão as etapas para você criar o seu produto, né? A sua solução. Ah, Copini, mas eu não sei o que fazer. Meu bruxo, aqui estão as etapas. E saber o que você vai fazer é uma dessas etapas. Estudar o mercado é uma dessas etapas. A primeira etapa chama-se concepção de projeto. Ou seja, é aqui que você vai conceber o seu projeto. Quando nós entramos nessa etapa aqui, tá, só um parênteses. Tudo isso aqui são prompts, o que está escrito aqui é um prompt. Você é um especialista do mapeamento de nicho, etc. Isso aqui é um prompt, tá? Você pode ver o comecinho dele. Esse prompt eu disponibilizo para os alunos do Capital Digital. Tá? Todos os alunos que entram para o Capital Digital ele tem essa sequência de prompts e bots, inteligências artificiais nossas, onde eles rodam esses prompts e além de aprender como se faz a fundo, em 30 e poucas aulas, eles têm esses prompts para rodar e constrói em, cara, no máximo 2 dias, está com tudo pronto. Né? Aí é só fazer a página, começar o negócio e botar para rodar. E eu sei o que você está pensando. Se isso aqui aparenta ser tão fácil, por que todo mundo não faz? Porque tem um pulo do gato e tem um ponto em que as pessoas não percebem, que talvez não seja tão fácil assim. Construir a estrutura e sair com essa estrutura em 2 ou 3 dias prontas através dessa inteligência artificial é fácil. Todo mundo consegue. O que vai definir se ela tem sucesso é você conseguir mapear um problema e resolver ele muito bem e também você trabalhar em cima dele. Ou seja, a criação da estrutura é a criação do seu negócio, mas o negócio, depois que criado, ele não está vendendo sozinho. Ele não está rendendo sem você fazer nada. Você tem que trabalhar nesse negócio. O que é o trabalho nesse negócio? Fazer conteúdo, ok? Então você entenda, a construção é simples, depois você tem que fazer conteúdo. É simples? É, mas é constante, é um trabalho. Ou seja, é muito fácil fazer isso aqui, mas ao mesmo tempo é um trabalho como qualquer outro, certo? Na primeira etapa, chamada concepção de nicho, você vai, em primeiríssimo lugar, usar prompts, ou se você não quiser usar, se você, eu não confio nessas IA aí, eu quero seguir as tuas etapas Copini, mas sem IA. Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer o mapeamento de nicho, mapeando, fazendo uma leitura de mercado, para poder entender o que está dando bom
do que as pessoas estão vendendo, detectar alguma brecha de mercado. É claro que você está limitado à sua inteligência. Aqui, com essas IAs, você tem uma inteligência infinita à sua disposição e de maneira organizada. Feito isso, partimos para o 1.2, onde, através de uma grande leitura de mercado, você tem o objetivo de detectar um problema a ser resolvido. Até aqui você não tem produto nenhum. Talvez você não tenha nada. Talvez você seja um zero à esquerda, desculpe a palavra, e quer lançar um produto. E quer saber? Você tem total direito de fazer isso. Eu sempre faço aquela analogia. Quando eu tinha 17 anos de idade, daquele jeito, meio perdido, né? A minha mãe falava assim, começa a pensar no que tu vai fazer da vida, né? E eu sempre pensava, mas eu não sei fazer nada de bom. Como é que eu vou achar alguma coisa que eu sou bom e vou ajudar as pessoas com isso? Aí a minha mãe falou assim, olha, tá na hora de tu entrar pra faculdade, tu vai entrar pra uma faculdade, mas acha alguma coisa aí que tu pode vir a se tornar bom, e se tu não tem uma habilidade, tu constrói. Se tu não consegue resolver o problema de alguém, tu, cara, detecta algum problema e se esforça pra resolver. No mundo é assim, tu acha que no mundo, cara, no mundo físico, tu acha que alguém nasceu desde criança querendo ser instalador de ar-condicionado? Instalar antena parabólica sem encanador? Não, cara. Só que essas pessoas detectaram brechas e viram ali oportunidades de ganhar dinheiro. E pode ter certeza que o instalador de ar-condicionado ganha mais de 10 mil reais por mês. É um trabalho que não tem prestígio algum. Ou seja, acabou aqui a fase do prestígio. Agora é a questão da ferramenta. Então você vai detectar problemas e ferramentas. O cara que instala ar-condicionado não tem dom de instalar ar-condicionado, não tem propósito de instalar ar-condicionado, não nasceu querendo, não tem facilidade com isso, ele apenas aprendeu como é que faz e foi lá e vai fazer, entende? A lógica aqui é a mesma, é mercadológica. É claro que se você encontrar um propósito é 1000 vezes melhor. É claro que para você criar um negócio de uma pessoa só, isso está sim muito atrelado ao seu propósito. Mas esse é assunto para outro momento, tá? Assunto para outro momento. Aqui nós estamos falando de algo mais pragmático, tá? Então, aqui, através desse prompt, ou nessa fase, você vai detectar um problema. Detectando o problema, aqui é muito importante porque o bot, ele vai te ajudar, ele vai te entrevistar, na verdade, ou você pode fazer isso consigo mesmo, de modo que você detecte quais são os seus ativos pessoais que você pode transformar em produtos. E se você não tem nenhum, ele vai te instruir a construir. Seja estudando, treinando, buscando soluções para você mesmo. A gente está aqui para ganhar dinheiro, tá? Feito isso, então nós vamos para essa parte 1.4. Acompanhe aqui 1.4. Você, a partir desse momento, você tem mais ou menos uma ideia. Recapitulando, nós estamos numa fase de concepção do projeto. Você tem mais ou menos uma ideia de algo que você faz, ou ainda não faz, mas vai aprender a fazer, que você vai já está mirando em alguma coisa e já está aprendendo. Aí você vai detectar um ângulo, o que a gente chama de ângulo único, ou seja, algo que você faz, mas é só você que faz do seu jeito. Aqui nós começamos, de certa forma, de leve, a imprimir a tua personalidade nessa solução que tu está criando, que depois vai virar um produto. Lembrando, nós estamos concebendo um produto, concebendo uma oferta, concebendo uma ideia de que você pode vir a fazer daqui a alguns dias. Depois dessa ideia vaga, nós vamos lapidar ainda mais, partindo para o 1.5, chamado promessa principal, ou seja, a tua ideia, prestação de serviço, ou produto, ou ferramenta. Então nós não estamos nem um pouco limitados a curso online. Ela tem que ter uma promessa principal. Promessa serve para quê? Para que o teu produto seja vendável, vendível, atrativo, sexy. Ou seja, nós vamos, através de bot, detectar uma promessa principal para deixar o seu produto delicioso, fácil de vender. Se não passar dessa fase de ter uma promessa, não vai conseguir ir para adiante, não vai vender. Então nós temos que dedicar um tempo aqui criando uma promessa. Os meus produtos, cada um tem a sua promessa. Depois que você fez isso,
tá? Você vai passar para a fase 1.6, que é transformar uma dor em oportunidade. Se você não é aluno do Capital, não tem acesso a esses prompts, você tem total liberdade para você anotar no seu caderninho 1.6, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Você vai ter o passo a passo para criar um negócio pronto com zero investimento. 1.6, transformando uma dor do mercado em oportunidade. Já temos a promessa. Entenda que se você estiver dentro do Capital, acessando o bot do Capital com esses prompts, o seu chat do GPT vai estar retendo todas as informações e quando ele estiver trabalhando nisso, ele já trabalhou nisso previamente, ou seja, ele já sabe o que está fazendo e está sendo direcionado por você. 1.6, transformar uma dor em oportunidade. Feito isso, nós vamos para 1.7, criação de persona, ou seja, é uma detecção do público que você vai atingir, de para quem você vai vender, porque você tem a obrigação de entender a forma como essa pessoa ela pensa, como que ela sente, quais são as suas dores, onde é que ela está, onde frequenta, por que todo mundo fala sobre isso? Porque é através desse conhecimento da persona que você vai conseguir vender o seu produto para elas. Diferente do cara que instala ar-condicionado, que ele não precisa vender ele, se as pessoas apenas chamam ele porque tem muita demanda para isso, você precisará do mínimo, e sim, é o mínimo de inteligência comercial, isso aqui é inteligência comercial, tá? Para o seu produto ser vendido. Mesmo que aqui nós estejamos nos debruçando um pouquinho sobre inteligência comercial, na hora de criar a estrutura, é sim uma simples página de vendas que vai colocar o resultado que eu prometi para você no seu bolso, porque é um resultado pequeno. Feito isso, vamos para 1.8. Essa parte é simples, né? É somente sobre o nome estratégico do produto, ou seja, aqui tem algumas orientações sobre como fazer um nome atrativo, chiclé, né? Chiclé que grude na cabeça das pessoas, do tipo Lover, Capital Digital, Alpha Life, Estoicismo Moderno, Maquiavelismo Moderno, Copini Séries, coisas que eu criei e eu busco essa fórmula. A fórmula está aqui para você acessar também. Número 1.9, tendo um nome, você tem o que eu chamo carinhosamente de manifesto do produto. Todo produto ele tem um manifesto, é um lema que ele carrega. Por exemplo, a Alpha Life carrega um lema muito forte, né? De ser uma escola de desenvolvimento pessoal treinando homens para o futuro. É um lema. É forte? Não sei. Pega você? Seduz você? Não sei. Mas é um lema que dá um certo brilho ao produto. Como, por exemplo, o nome Copini. Copini como marca pessoal, não como pessoa que está falando aqui contigo. Copini como marca pessoal. Cara, lema: lucro, liberdade e propósito. É um lema, é um manifesto do produto. Então toda a copy que eu for criar vai girar em torno disso. Como nós estamos usando muito aqui a questão da IA, criando para você muitas coisas, porque essa é a ideia central, nós precisamos da estrutura que vai servir como base para orientá-la, e o manifesto é essa estrutura. Se você não pretende usar esses prompts como prompts apenas criados à sua própria cabeça, você não precisa. Tem algumas aqui que você pode pular. Algumas fases, etapas que você pode pular, sem problema algum. Mas entenda que quando você usar uma inteligência artificial para fazer, só vai funcionar, só não vai ficar matado e genérico quando tu tiver tendo muita informação muito bem filtrada para essas IAs trabalharem muito bem. E a última etapa da parte 1 é a tese central. Tese central, o que você acredita e como isso se conecta ao seu produto. Parênteses, como eu acredito muito de que a sua imagem vai vender, acredito no termo capital digital, você acumular um capital de atenção sobre você, então você se expondo é muito, muito importante, porque a ideia central desses 5K por mês não é só criar com IA, mas quando você trabalhar em cima disso, você é muito importante, você é seu maior ativo. Ou seja, aquilo que você acredita é muito importante. Aí entramos no termo de negócio individual minimalista, né? Você tem uma tese central, você tem, o objetivo disso é pegar o que você acredita e fazer com que isso se conecte ao produto, para que fique não genérico, para que fique consistente, para que depois tanto a IA como
ou você, ou a IA, ou um funcionário, um freelancer, criem os materiais de vendas desses produtos. Muito bem. Feito isso, nós vamos para a segunda etapa. Aqui está a segunda etapa e ela chama-se construção da oferta e do entregável. Oferta é a embalagem do produto e entregável é o conteúdo do produto. Isso precisa ser criado, ou seja, para vender você precisa criar. Mas não se assusta, é simples. Aqui nós temos apenas 5 etapas e eu vou passar de maneira rápida nelas porque não há motivo para nós nos aprofundarmos muito, tá? 2.1, estruturação de módulos e aulas caso o seu produto for de educação, for um curso, um treinamento. Caso ele não for, não tem problema, você pode pular isso aqui. Caso você quiser colocar bônus complementares de alto valor, ou seja, bônus servem para você deixar a sua oferta mais atrativa, nós temos prompt que vai ajudar nisso, né? E, número 3, order bumps estratégicos e irresistíveis, ou seja, voltando ao nosso desenho, não sei, acho que eu apaguei o desenho, né? Eu apaguei o desenho, mas tudo bem. Order bumps são aqueles produtos complementares ao produto original, o central, que vão aumentar o faturamento, ou seja, é a batata frita do McDonald's, é a água do restaurante, é você indo numa churrascaria, pagando R$90 pelo rodízio de churrasco e achando que está dando prejuízo. Mas a carne está extremamente salgada e você pega 2, 3 águas com gás a R$11, R$7, dependendo do local. Você deixou ali R$21, que é, cara, quase 20 e poucos % do ticket que você pagou, elevando o ticket médio, o LTV do restaurante. Aqui é a mesma lógica. São os produtos que ficam no caixa do supermercado, o chiclete, o chocolate, aquilo que as crianças enchem o saco para a mãe comprar. Esses são os produtos. Order bumps que estão aqui. E a IA sabe disso que eu acabei de te falar. O prompt está treinado para que ele te entregue ideias e produtos complementares, ou seja, se você está vendendo uma planilha de como economizar combustível que você fez com IA, esse projeto vai detectar algumas coisas complementares que você pode criar para aumentar o seu faturamento. 2.4, caso necessário você faça, caso não, você pula. Mas aqui seria para você criar nomes para os order bumps e bônus. E aqui nós temos um prompt adicional, esse aqui não é importante, que é a estruturação completa do funil. Isso aqui já cai para aquela outra parte mais avançada, digamos aqui, assim, tá? Então, na estrutura micro que nós estamos criando aqui, não se aplica isso aqui ainda, mas depois, quando o seu negócio estiver na fase de fazer isso, a gente aplica isso aqui. Aí nós vamos para a etapa 3. Etapa 3 se chama estrutura de vendas. Então aqui seria o cerne da nossa aula, que é criar essa microestrutura de vendas. Você pode ver que aqui é um pouquinho maior, nós temos 8 etapas aqui. Isso tudo é basicamente sobre a página de vendas, ou o material básico para venda acontecer. E ela vai acontecer por alguns motivos. Você atraindo público com o seu conteúdo orgânico e jogando para uma página. Isso aqui é sobre a página. Então nós temos aqui uma função aqui de um comando que você pode fazer por conta própria ou com as nossas IAs, de embalar a oferta em um storytelling. O que é um storytelling? É como você conta essa história de maneira sedutora, atrativa e envolvente. Depois você tem um ponto chamado ancoragem de preço. E antes de explicar esta parte aqui, eu preciso que você entenda que o objetivo disso aqui é construir a embalagem do seu produto, que na internet isso chama-se página de vendas. Então a página de vendas tem um momento numa carta de vendas onde é que você faz uma ancoragem de preço para demonstrar que o seu produto vale mais do que o valor que você está cobrando. Você está cobrando R$67, que é um número apenas. E o dinheiro é uma moeda de troca. O que vai definir se uma oferta vai vender, se um produto vai vender ou não, é a percepção de valor do produto ser maior do que a percepção do preço. Então, essa parte ela serve para isso. Se você não está usando IA, como é que você vai fazer isso? Você está aos poucos construindo uma copy, uma narrativa para o seu produto. Então você vai botar argumentos aqui que façam com que o seu produto ele valha mais em questão de benefício do que o valor que você quer cobrar. Partindo para a parte
3, nós temos o gerador de páginas de vendas. Aqui pode ficar um pouquinho complicado para você se não estiver usando o prompt, porque aqui nós temos uma estrutura de páginas validadas com os boxes específicos das páginas, onde o prompt vai fazer por você. Mas você não é bobo nem nada, né? Ou você pega e entra para o Capital e pega isso aqui tudo pronto, ou eu sei que você vai dar um jeito, alguma mutreta, mesmo que ela não seja tão eficaz quanto as do Capital, de gerar uma página de vendas. Então, aqui basta, a gente não é bobo, né, cara? Aqui basta um comando para que você crie uma página de vendas e depois você adapte o que tem conforme o que está sendo passado aqui. Por fim, 3.4, nós vamos criar o FAQ para páginas de vendas. O FAQ, deixa eu pegar um exemplo de FAQ. Essa é uma página de vendas minha, é a página da Alpha Life, tá? Então, tudo que eu falei sobre embalagem é tipo isso aqui. Então aqui nós temos testemunhos reais, nós temos a Alpha Life constrói uma versão, enfim, não vou ler tudo, eu quero mostrar o FAQ. O FAQ é isso aqui, perguntas frequentes. Então, o que é Alpha Life? Sabe, isso aqui é tudo trabalho meio que manual, né? A questão é que isso aqui vai fazer isso de maneira automática. Você pode fazer manual, mas é muito importante que você saiba e tenha um lembrete do que precisa ser feito. Aí nós passamos para 3.5. Lembrando, aqui nós temos uma VSL curta e persuasiva no modelo Russell Brunson, que são os modelos mais validados. VSL de 15 minutos, mais ou menos. Se você quer aumentar um pouquinho o seu faturamento, você coloca uma VSL. Mas você pode começar sem uma VSL. Ah, mas como assim uma página de vendas sem uma VSL? Você simplesmente explica o produto em escrito, tá? E é simples assim. Aí você vai me questionar, Copini, mas como é que isso aqui vai funcionar? Eu te dou 2 bons argumentos do porquê isso aqui vai funcionar. Primeiro, vai funcionar porque a sua solução vai ser muito bem pensada e vai ser algo essencial para as pessoas e o seu produto vai ser bom. Isso meio que já basta por si só. E 2, você vai entender na parte 4, na seguinte, que você precisa fazer conteúdo para isso aqui funcionar. E o seu conteúdo, meu querido, vai ser bom. As pessoas vão gostar de você. Se você não tem nenhum nem outro, você vai precisar compensar com copy. Não é errado você fazer isso. Você não ser bom com conteúdo, não ser uma pessoa magnética e ter que compensar com copy ou tráfego pago. Tudo bem, tá? Mas a minha proposta para ti é você fazer uma coisa boa. Então não é porque eu estou propondo aqui para fazer rápido que tu vai fazer mal feito. Ou vai fazer qualquer coisa, você vai fazer coisas úteis, legais, e o seu conteúdo, no modelo que você vai seguir, meu modelo de conteúdo, será um conteúdo extremamente útil. Ou você acha que eu estou aqui fazendo uma aula que até agora deu 40 e poucos minutos? Cara, isso aqui é conteúdo de valor. Então eu não precisaria de muita copy na página para as pessoas me comprar. Só o valor que eu estou entregando aqui já é um baita argumento. E é mais ou menos por aí que tu vai seguir. Não estou dizendo também que tu tem que fazer umas aulas dessas aqui todos os dias ou todas as semanas. Não. Mas essa é uma das estratégias de conteúdo. Fecha parênteses. 3.6. Bom, nós temos aqui um prompt específico para criar headlines para a página, ou seja, a coisa mais importante da página são as headlines, e é sempre necessário que você fique testando várias. Caso você quiser um prompt para fazer isso por você, que já entende onde deve ser colocado, tá aqui. Mas você pode fazer por si mesmo. E aqui, nesses 2 últimos, nós temos copy para criativos e copy para criativos de remarketing. Criativos são anúncios, ou seja, aqui presume-se que você vai fazer tráfego pago. Só que eu já não estou colocando o tráfego pago dentro do que eu chamo de microestrutura. Para mim, nós estamos dentro de uma estrutura. E uma estrutura já tem outros pontos de vendas, que são aquisição com tráfego pago, remarketing, listas de e-mails, follow-up no WhatsApp, automações, várias coisas que tu vai implementar no teu negócio ao longo do tempo. Isso aqui já foge um pouco do que eu chamo de estrutura inicial, essa de 5K mês. Então, quando nós estamos falando disso aqui, já se presume que você está ganhando mais dinheiro. E aí você talvez estaria num nível acima do que eu estou me direcionando agora. Feito isso aqui, você terminou a etapa 3, aí nós vamos para a etapa 4, que é a mais longa, a mais contínua e a mais importante.
A etapa 4 é referente à produção de conteúdo, ou seja, essas 3 é a criação do seu negócio. Isso aqui, cara, eu assim, falando bem honestamente, você pode criar isso aqui em 2 dias se você já tiver uma ideia. Você pode criar isso aqui em 2 dias se você tiver uma habilidade. Ou você pode criar isso aqui em 7, ou você pode criar isso aqui em 1 mês, não sei. Mas isso aqui é muito fácil de criar. A questão é isso aqui, depois você tem que trabalhar no seu negócio. É que nem você abrir uma padaria, sei lá, não, padaria não, mas uma loja de materiais de construção, uma lojinha ou qualquer coisa que bote dinheiro no seu bolso. Abrir é barbada. O problema não é problema, mas o comprometimento é trabalhar nisso depois. Então aqui você abriu essa loja, você criou essa estrutura. Agora você tem que trabalhar nela. E aí nós vamos para a produção de conteúdo. Que, não obstante, nós temos 13 etapas. Vou explicá-las para você. A primeira coisa que você vai fazer... Então aqui meio que não é tão por etapa assim, mas encare isso como lembretes de coisas que você tem que fazer para que você venda através do seu conteúdo. E aqui também é muito mais estratégico, né? E aqui eu acredito que caberia uma outra aula só para explicar sobre estratégias de conteúdo que vendem. E eu acredito que essa será a aula da semana que vem. 4.1, criação de carrosséis estratégicos, ou seja, aqui eu me refiro a carrosséis para o Instagram, que tem como único objetivo vender o seu produto. Não é fazer conteúdo aqui, é vender o seu produto. Quando você interpretar isso como um item de algo a ser feito, é isso. Agora você pode interpretar isso aqui como um prompt, ou seja, largando esse prompt, ele já vai entender a copy, já vai entender o que você já construiu até aqui e vai fazer os carrosséis para você. Você vai dar o toque humano, a páprica humana e vai postar. 4.2, nós temos Reels, hooks para Reels, ou seja, ganchos. Presume-se que você saiba do que você está falando. Então, você aqui a IA vai criar, ou você vai criar, muitos e muitos ganchos. Ganchos é a frase inicial. Para que você bata o olho nesse gancho e depois já fale, grave Reels naturalmente e sem IA, ok? 4.3, ideias para conteúdo lo-fi, ou seja, gravar conteúdo é uma coisa, ter ideias é outra. A gente sabe que hoje tem uma demanda alta de conteúdo a ser produzido, 1 por dia no mínimo, então você tem que ter muitas ideias acumuladas e é justo que você tenha uma IA te ajudando. Quando você produzir o seu conteúdo, você precisa depois ir postar e é interessante que essa postagem tenha uma legenda e a legenda é chata de fazer. Beleza, o prompt do 4.4 cria isso para você. 4.5 nós temos hashtags magnéticas, mesma coisa. 4.6 criação de Reels de nutrição. Se você interpretar isso como um prompt a jogar num bot para ele criar para você, é isso, ou você interpreta isso como uma tarefa para você fazer como se isso fosse parte do seu trabalho, da sua estrutura. Criar muitos Reels de nutrição e deixar prontos. Exemplo, você tira uma semana da sua vida e produz 50. E esses 50, se você postar 1 por dia, você tem conteúdo para 2 meses, falhando no final de semana. É assim que eu trabalho, tá? É dessa forma com que eu trabalho. Então isso aqui não é somente um prompt, isso aqui é meio que um item do que você tem que fazer. Então talvez você esteja olhando essa aula com esses olhos para essa estrutura e pensando, não, o Copini está apresentando só uma lista de prompts. Só, né? Mas se você estivesse olhando isso aqui em forma de organograma, dentro do, sabe, mapa mental, e um dos itens seria a criação de Reels nutrição, você talvez interpretaria diferente como uma grande estrutura, mas é uma grande estrutura. É um grande esquema. Passamos para o 4.7, stories estratégicos, você tem que fazer. E tipo assim, quando tem stories estratégicos, não é só um item que vai ficar solto lá para te lembrar, vixe, tem que fazer stories estratégicos. Não. Na criação da sua estrutura, presta atenção no que eu vou te falar. Na criação da sua estrutura, quando você tem ela pronta, aí você se debruça e vai criar o conteúdo. Eu falei criar, não postar. Eu falei criar. Então os stories estratégicos, sequências de stories que vão levar à compra, você vai ter criado, cara. Você vai já ter criado, arquivado, pronto para 1 ano. Ou seja, você vai ter talvez 1 mês ali de criação de conteúdo pronto para você ir criando. Aliás, você fazer tudo, deixar armazenado e ir postando ao longo do tempo. É assim que se trabalha. 4.8, headlines para YouTube. Então, interpretando como prompt, esse é um prompt criador de headline. Interpretando como tarefa, pilar é você criando muitas headlines para o YouTube. Se o YouTube fizer
parte da sua estratégia. E eu recomendo que faça. 4.9, novos conteúdos baseados em comentários, ou seja, você tem lá o teu conteúdo. Então aqui, isso aqui não vai servir para todos aqui, tá? Mas se você já tem um canal rodando, já tem uma audiência e quer ter ideia para pauta, esse bot vai ler o seu canal, especificamente a parte dos comentários, e através dos comentários que estão sendo gerados no teu canal, né, ele vai elencar pautas para você construir conteúdo, para que você seja assertivo e entregue o que a sua audiência está querendo saber. 4.10, sequências de stories com CTA, é sim um pouco repetitivo com isso aqui, eu admito, mas isso aqui é para nutrição da audiência, elevar o grau de consciência, enquanto que isso aqui é para você vender. CTA significa Call to Action, uma chamada para ação, e essa chamada para ação, consequentemente, é a venda para o seu produto. Indo para o 4.11, nós temos a criação de postagens pessoais. Aqui eu quero um parênteses muito legal, de que meu lema aqui é lucro, liberdade e propósito, ou seja, o que você faz para ter lucro tem que ter um certo propósito. Então o que você vende, não vou dizer que tem que, mas é muito legal se tiver meio que vinculado à sua história pessoal. Até porque eu defendo a estratégia de conteúdo, e conteúdo é um pilar muito importante nesse projeto todo, que o conteúdo ele tem que ter muito mais a ver com você do que o seu produto. Então, pode parecer que para alguns isso aqui seja até um desafio, criar um conteúdo que não seja para vender um produto, mas tipo, trazer minha história pessoal, documentando minha história pessoal e as minhas experiências, vinculando ao meu produto indiretamente. É o meu estilo de fazer as coisas, né? Por isso que eu criei aqui, nesses últimos 3, uma forma de você criar postagens pessoais com aprendizado embutido, ou seja, ao invés de eu ter um conteúdo como fazer tal coisa, que no caso, igual essa aula, a maioria dos meus conteúdos é um aprendizado pessoal meu dividido contigo, que consequentemente é vinculado ao produto, à solução que eu vendo, o serviço que eu presto, as mentorias que eu dou e etc. Eu aprofundo um pouquinho mais nesse aspecto quando eu vou para o 4.12, onde eu transformo a tua história pessoal em conteúdo de posicionamento. Olha que legal. Eu não, né? Fui eu que construí, posso dizer que fui eu que fiz isso, mas você pega esse prompt que está se comportando como especialista em storytelling e branding pessoal e vai construir um editorial através da sua história pessoal, construindo posicionamento e criando conteúdo a partir disso, a partir da sua história pessoal. Então você pode fazer isso com prompt, ou você pode fazer isso da própria cabeça, porque você conhece sua história pessoal. Aqui vai te dar uma ajudinha para você ter um storytelling mais atrativo. Mas a ideia é essa, de fazer conteúdo. E, por fim, a criação de um calendário editorial, que é basicamente isso aqui. Tá? Eu tenho o meu, aqui tem um calendário, que é um calendário mesmo, eu gosto muito de papel, como tu já percebeu, e é um calendário mesmo, tá? Essa foi a terceira parte da aula, tá? Nós poderíamos encerrar a aula por aqui. Se eu fosse fazer uma continuidade, uma quarta parte desta aula, esta aula seria sobre como atuar no conteúdo, ou seja, como trabalhar. E eu teria 3 formas de fazer isso. 3 formas. Uma dessas 3 formas eu chamo de diário pessoal. A outra forma eu chamo de fundo de funil. E a outra forma eu chamo de lifestyle. Ou seja, seriam 3 formas de você fazer, que inclui Instagram e YouTube, as principais plataformas. Eu poderia explicá-las um pouco mais, mas a gente está estourando o tempo da aula, está quase 1 hora aqui. E cheguei à conclusão de que eu vou deixar essa outra parte, que se eu falar agora eu vou acabar fazendo de maneira mal feita. Então eu prefiro deixar isso para uma próxima aula na próxima segunda-feira, ok? Então esteja aqui na próxima segunda-feira. Seguindo esse passo a passo, com ou sem prompt, com ou sem IA, com ou sem capital digital, você consegue construir a sua microestrutura que, com investimento zero, que vai colocar esses R$5.000, que é uma grana muito fácil de ser feita na internet, diga-se de passagem, por mês, tá? O que vai definir se isso vai ser eficaz é a qualidade
da tua oferta, do teu produto, ou seja, tem que fazer com qualidade, e a profundidade com que tu entrega conteúdo. Esses dois fatores, se bem feitos, vão determinar se isso aqui dá resultado. Ou seja, se tem uma oferta muito genial, está entregando um conteúdo muito bom, lembra, a audiência sempre cresce, ela nunca diminui, a não ser que você pare, ou seja, não vai ficar em 5 mil, isso vai sempre crescendo. De maneira que você vai chegar um momento que você tem a tua estrutura montada, ela está batendo um dinheiro legal ali todo mês. O que você vai fazer? Vai ficar parado coçando o ovo? Não, você vai colocar aquilo que vai além da microestrutura. Você vai colocar um sistema de tráfego, um sistema de automação e vai plugando diversos sistemas. Isso está muito além desta aula. Será abordado em outras. Mas você pode construir as bases do seu negócio só com as bases já ganhar dinheiro, mas você tem que fazer isso logo, porque essa é a brecha. E a brecha está especificamente em como você posiciona o seu produto, que é posicioná-lo como ferramenta prática. É óbvio que o Capital Digital ele te ajuda a fazer isso. Tá? É óbvio que todos esses prompts são parte do Capital, onde você aprende em aulas e com ferramentas técnicas quase que pré-prontas, fazendo isso em tempo recorde. E claro, não é somente ferramenta, né? Tem a parte, sim, apesar de eu falar que curso é uma coisa do passado, eu valorizo muito o conhecimento, e por isso que eu entrego não só as ferramentas, mas o conhecimento para você dentro do Capital. E hoje eu quero te mostrar o que é esse conhecimento, que cada aula que eu te mostro aumenta, né? Ao você entrar no Capital, você tem acesso à raiz do negócio, que é o capital digital em si. Você tem acesso a essas ferramentas de IA que eu acabei de te mostrar, que é essa parte aqui, o robôs do capital. Como eu sempre argumento que você precisa, até saiu aula sobre isso, que você precisa trabalhar em marca pessoal, você tem que ter a sua marca pessoal, eu coloquei um workshop lá que é a marca pessoal lucrativa, certo? Conteúdo milionário, que você aprende a fazer conteúdo, o Engaja Monstro, você aprende tudo sobre engajamento, o produção automática, que é você ter um sistema de produção de conteúdo, nunca ficar sem ideias, e aqui não é com IA, tá? Aqui é na cabeça mesmo, tá? Seguindo, você tem o Vender Todo Santo Dia, onde você aprimora um pouquinho mais a sua estrutura, o Dominando as Plataformas, onde você tem o conceito básico dos 3 principais algoritmos, o Instagram, o TikTok e o YouTube. Você tem o Comunicação Magnética, se você quer aprimorar a sua habilidade de comunicação. Então é a comunicação magnética para criadores, o Story Cash, imprimindo dinheiro pelo Story do Instagram, sequências pré-prontas aqui e o conceito de fazer stories de uma maneira lucrativa, o Perpétuo 1K dia, ou seja, para você ir escalando a sua oferta até que você consiga chegar no patamar de imprimir R$1.000 por dia de faturamento. Aqui, ou seja, esse produto, subproduto aqui, ele é a ponte daquela partezinha vermelha de 5K mês para 30K mês. Essa é a ponte. E nós também temos, para quem gosta, né, de viralização de conteúdo, o Viral Lab, quebrando o algoritmo, que aqui nós temos todos os conceitos de um viral, mas não um viral idiota, né, um viral que vai trazer lucratividade para ti. Então esse é o pacote Capital Digital. As aulas, obviamente, são isso aqui, e as IAs são isso aqui. Mas nós entregamos tudo isso junto com todo o pacote para você estudar bastante, tá? E se você não quer estudar e quer pegar só a ferramenta, vai lá. Basta que você clique na descrição aqui. E eu agradeço por você ter assistido até aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Amanhã tem mais um vídeo que não é aula. Provavelmente um vídeo, deixa eu ver no calendário, um vídeo mais... vai falar um pouquinho sobre a ambição do ser humano. E a próxima aula vai ser para segunda-feira que vem. Um grande abraço, até mais.